como as pessoas podem manter o bem-estar mental durante a pandemia com todas essas mudanças aí na rotina. Pois é, como é que a gente vai manter esse bem-estar? Na verdade, a gente vai olhar para a gente mesmo. Quer dizer, todos nós, quer dizer, é essa coisa de que a gente tinha uma vida automática, a gente não valorizava as coisas que a gente tinha, então, de repente, a gente se vê, valorizando a família, valorizando os amigos, valorizando o local. Quantos de nós não terminaram nessa história para ter um bem-estar, organizar a casa, refazer, recolocar móveis nos lugares e passar realmente a aproveitar o que a gente tem e que a gente não estava usufruindo, né? Uma outra coisa também, então, essa coisa do ser humano, tudo que a gente tem, a gente não valoriza. A partir do momento que a gente passou a não ter, por exemplo, essa coisa de ir para a rua, né? Então, as pessoas começaram a ficar desesperadas porque não podiam ir para a rua. Bom, tudo bem, tem algumas pessoas que têm, o Cláudio falou, tem algumas pessoas que moram em espaços muito pequenos e realmente a vida fica muito complicada quando você tem muitas pessoas morando num espaço pequeno, inclusive com uma doença como o coronavírus, com um risco grande de contaminação, em que as pessoas não podem ficar assim tão próximas. Mas a verdade é que a gente vai fazer uma olhada para dentro. Nós vamos olhar, quer dizer, uma coisa que nós seres humanos temos é um conceito de procurar o melhor da gente. A gente tem uma coisa chamada resiliência, ou seja, quando a gente está numa situação ruim, a gente tem uma capacidade de dar uma melhorada muito grande. Resiliência é um termo que vem do aço, que mostra o seguinte: o aço ele passa por um processo de esquentar e depois ele resfria. Quando ele resfria, ele está muito mais forte, muito mais resistente do que ele era antes. Esse conceito, gente, eu acho que é fundamental para a gente repassar e para a gente ter em mente, nós que somos psiquiatras, que é o seguinte: os nossos pacientes, as nossas famílias, nós mesmos, vamos ficar melhores porque a gente a gente tem uma reserva técnica que a gente não está usando. A gente só precisa, o Cláudio também deu uns toques de como você pode acionar certos botõezinhos, né? Quer dizer, para você usufruir dessas coisas. Então, o que vai acontecer e o que é importante para a gente ficar bem? A gente estar em contato, telefonar, a gente fazer encontros via Skype, via WhatsApp, procurar os amigos, procurar refazer contatos. Essas coisas são fundamentais. A gente vai retomar filmes que a gente viu, que a gente não tinha tempo de aproveitar. Então, a gente vai voltar a conviver com a gente mesmo, porque nesse período todo a gente ficou muito diferente. E uma coisa que é fundamental, a gente passou a valorizar a vida, porque a gente não pensava, e a grande maioria de nós não pensa que a gente pode morrer. E para a gente viver bem, a primeira coisa que a gente precisa saber é que um dia a gente vai morrer. Porque se eu não souber que eu vou morrer, eu vou achar que eu posso deixar tudo para depois, eu não vou aproveitar as coisas que eu preciso aproveitar, né? Então, a verdade é que a gente vive com pouco da nossa capacidade. Então, assim, a gente usa pouco a nossa riqueza. O que eu acho que a grande coisa que nós psiquiatras, o grande conhecimento que a gente pode para repassar para os outros convivam mais, quer dizer, sugerir aos pacientes, aos nossos pacientes, que convivam mais com eles próprios e que se descubram muito melhores do que eles pensavam que eram. Mais informações sobre a Covid-19 no site da ABP, www.abp.org.br/Covid-19.